Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a segunda aliada Parashá Ki-Sah, que está no livro Shemot, no capítulo 31, versículo 18, e nós vamos ler até o capítulo 33, versículo 11. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E deu a Moisés, ao acabar de falar com ele no monte Sinai, 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte, e se juntou o povo a Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que andem adiante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E disse-lhes Arão: Tirai os aros de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E tirou todo o povo os aros de ouro de suas orelhas, e os levaram a Arão, e tomou-os de suas mãos e os trabalhou com um buril, e fez um bezerro fundido, e disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E viu Arão e edificou um altar diante dele, e proclamou Arão e disse: Festa para o Eterno será amanhã. E madrugaram no dia seguinte, ofereceram ofertas de elevação e trouxeram sacrifícios de pazes. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para celebrar. E falou o Eterno a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o teu povo, o qual fizeste subir da terra do Egito. Saíram depressa do caminho que lhes ordenei. Fizeram para eles um bezerro fundido e prostraram-se diante dele. E sacrificaram-lhe e disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E disse o Eterno a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. E agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consumirei. E farei de ti um grande povo. E rogou Moisés às faces do Eterno, seu Deus, e disse: Por que, Eterno, se acenderá o teu furor contra teu povo que tiraste da terra do Egito com força grande e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para os consumir de sobre a superfície da terra? Volve-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal a teu povo. Recorda a Abraão, a Isaque e a Israel, a quem juraste por ti e falaste: Multiplicarei vossa semente como as estrelas dos céus e toda a terra, que eu disse: Darei a vossa semente e herdarão para sempre. E arrependeu-se o Eterno do mal que falou em fazer a seu povo. E virou-se e desceu Moisés do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam na sua mão, tábuas escritas em seus 2 lados, de ambos os lados elas estavam escritas, e as tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a escritura de Deus, gravada sobre as tábuas. E escutou Josué a voz do povo ao gritar, e disse a Moisés: Voz de guerra há no acampamento. E disse: Não é voz de alarido de valentia de vencedores, nem voz de alarido de fraqueza de vencidos, voz de impropérios que angustia a alma eu ouço. E foi quando se aproximou do acampamento, e viu o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e jogou de suas mãos as tábuas, e quebrou-as aos pés do monte, e tomou o bezerro que fizeram, e queimou no fogo, e o moeu até que se desmanchou em pó, e o espalhou sobre a superfície das águas, e fez beber aos filhos de Israel. E disse Moisés a Arão: Que te fizeste, que fez este povo, para trazeres sobre ele um grande pecado?
E disse Arão: Não cresça o furor de meu senhor. Tu conheces o povo, quão inclinado ao mal é ele. E me disseram: Faze-nos deuses que irão adiante de nós, porque é este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eu lhes disse: Quem tem ouro? Tiraram-no e me deram. Joguei-o no fogo, e saiu este bezerro. E viu Moisés que a falta do povo estava descoberta, pois a descobriu a Arão para servir como infâmia entre seus inimigos. E pôs-se de pé Moisés à entrada do acampamento e disse: Quem teme ao Eterno, venha comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. E disseram-lhes: Assim disse o Eterno Deus de Israel: Coloca cada um vossa espada sobre a vossa coxa. Passai e tornai a passar de porta a porta do acampamento, e matai cada homem a seu irmão, cada homem a seu companheiro, e cada homem a seu próximo. E fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E disse Moisés: Consagrai-vos hoje ao Eterno, cada um por seu filho e por seu irmão, a fim de dar sobre vós hoje bênção. E foi no dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes um grande pecado, e agora subirei ao Eterno, e talvez farei expiação pelo vosso pecado. E voltou Moisés ao Eterno e disse: Rogo-te, pecou este povo grande pecado, e fez para si deuses de ouro, e agora, se perdoa seu pecado, está bem, e se não, risca-me, rogo, do teu livro que escreveste. E disse o Eterno a Moisés: Aquele que pecou contra mim, riscá-lo-ei de meu livro. Vai agora, anda, guia o meu povo ao lugar que te falei. Eis que o meu anjo irá diante de ti, e no dia de minha visitação castigarei uma parte deste pecado. E o Eterno feriu ao povo, porque serviram ao bezerro que fez a Arão. E falou o Eterno a Moisés: Anda, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei diante de ti um anjo, e desterrarei ao Cananeu, ao Emoreu, ao Iteu, ao Perizeu, ao Iveu e ao Jebuseu, à terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque povo de dura cerviz és tu, para que eu não te acabe no caminho. E escutou o povo esta coisa ruim, e entristeceu-se, e não pôs cada um seu ornamento sobre si. E disse o Eterno a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Tu és um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, consumir-te-ei. E agora despoja-te do teu ornamento, pois eu sei o que hei de te fazer. E despojaram-se os filhos de Israel do ornamento que tinham, desde o monte Horebe. E Moisés tomou a sua tenda e estendeu-a fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou a tenda do ensinamento. E todo aquele que buscava ao Eterno saía à tenda do ensinamento que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, levantava-se todo o povo e punha-se de pé, cada um à entrada de sua tenda, e olhava Moisés por trás até entrar na tenda. E ao entrar Moisés na tenda, a coluna da nuvem descia e parava à entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem à entrada da tenda, e todo o povo se levantava e cada um se curvava à entrada de sua tenda. E o Eterno falava a Moisés face a face, como fala um homem com seu companheiro. E voltava para o acampamento, e seu servidor Josué, filho de Num, o moço, não se retirava de dentro da tenda. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo,
que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários, iniciando do versículo 4 do capítulo 32. Estes são teus deuses, ó Israel. Mas o que levou os filhos de Israel a praticar um ato tão ignóbil, tão desprezível? Os exegetas nos apresentam diversas interpretações e diferentes explicações. Uns afirmam que os principais culpados deste movimento desmoralizador foram os elementos do Erev Rav, da plebe egípcia que se misturou e se juntou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Para essa população vil e ignorante, a ideia monoteísta era uma concepção incompreensível, pois no Egito tinham sido doutrinados no politeísmo. Cada força da natureza representava para eles um ídolo. Não eram capazes de compreender que todas as forças e todas as energias brotam da mesma fonte, de um único poder elevadíssimo que cria, constrói, destrói e domina. Eles quiseram muitos deuses, deuses visíveis e palpáveis. Versículo 5. Festa para o Eterno será amanhã. Arão não estava de acordo com tudo isso, mas teve medo da multidão. A prova disso é que, querendo ganhar tempo, exclamou: Festa para o Eterno será amanhã, supondo que Moisés voltaria, ou mais tardar no dia seguinte. Versículo 7. Vai, desce, porque se corrompeu o teu povo. Segundo o Midrash, quando Moisés estava no céu a fim de receber o decálogo, o Criador do Universo lhe disse: Vai, desce, porque se corrompeu o teu povo. O texto não reza, porque o povo se corrompeu, mas sim Amerrá, teu povo. Moisés indaga: Acaso os judeus não são teu povo e não meu? E Deus lhe responde: Eu te disse, e tirarei os meus exércitos, o meu povo. Eu, diz o Eterno, te sublinhei claramente, a mim, meu povo. Eu tencionava tirar do Egito o meu povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, aqueles meus filhos que, mesmo oprimidos pela dura escravidão egípcia, não duvidaram de que eu havia de livrá-los da opressão. Eu não tencionava tirar o Erev Rav, a massa dos egípcios convertidos, os oportunistas, aqueles elementos que, vendo a aurora da redenção judaica, se juntaram ao meu povo no entusiasmo hipócrita, e que, uma vez integrados, haveriam de amargar a vida de meus filhos, desviando-os de sua integridade religiosa e moral. Mas tu, Moisés, na tua indescritível modéstia, na tua profunda sinceridade e grande amor para com todos os seres humanos, me pediste: Leolam, Mekablim et Hashavim. Devemos sempre aceitar os que retornam, os que se arrependem. E apesar de eu já saber o que poderíamos esperar daqueles elementos, concordei contigo e não rejeitei o teu pedido. Foi este populacho que fabricou o bezerro de ouro, e foi o teu povo, este grupo social, pelo qual tu, Moisés, pleiteaste, que fez pecar todo o povo de Israel. E por isso, continuou o Midrash, não está escrito Ele Eloheinu, que significaria estes são nossos deuses, mas sim Ele Elohecha, porque aquela massa estranha de gente fez o bezerro apontando depois para o meu povo de Israel, e disseram: Estes são teus deuses, ó Israel. Aliás, o Zohar é da mesma opinião, interpretando a sentença, e viu o povo que Moisés demorava em descer do monte, indagando: Man Ha'am? Quem é povo? E responde: Inun Erev Rav. O sentido de povo é plebe. Versículo 19.
e viu o bezerro e as danças. E todos os que saíram do Egito seguiram a Moisés no deserto, não o fizeram por estarem compenetrados dos princípios do judaísmo. Para estes, denominados Erev Rav, mistura de gente, a saída do Egito e a entrega da Torá foram considerados como atos mágicos de um grande feiticeiro, Moisés. Parecia-lhes que o judaísmo dependia só dele e não viam a Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando Moisés subiu ao monte Sinai e tardou em regressar, perderam a esperança e viram a necessidade de uma outra força mágica que deveria guiar o povo. Por essa razão é que fizeram o bezerro de ouro, o qual era uma transformação do boi Apis, animal sagrado dos egípcios. Ao descer do monte Sinai, Moisés quebrou as tábuas da lei, pois viu que o povo ainda era indigno de recebê-las, até que atingisse o grau de compreender que a união com o verdadeiro Deus não nasce de influências mágicas, fórmulas místicas, talismãs, danças absurdas, estados de transe, etc., como ainda hoje a gente medíocre acredita, e sim com o aperfeiçoamento interior e o cumprimento dos mandamentos divinos estipulados na Torá. Versículo 23. Faze-nos deuses que irão adiante de nós. Alguns mestres opinam que os instigadores deste ato perverso foram as camadas ricas entre os próprios israelitas. Os defensores desta versão baseiam a sua tese no fato de Moisés ter se queixado perante o Eterno reclamando, por causa da abundância de ouro e prata que tu, Deus, lhes concedeste, eles se adulteraram, fabricando ídolos dourados. As classes abastadas sempre procuraram assimilar-se facilmente no meio ambiente, imitando o seu estilo de viver, como se lê na ode de despedida de Moisés, censurando e advertindo o seu povo. Engordaste, engrossaste e de gordura te cobriste, e abandonaste o Eterno que te criou. E é dentro dessa ordem de ideias que um dos mestres modernos interpreta a sentença, e viu o povo que demorava Moisés. Os proprietários do ouro, da prata, notaram com espanto que Moisés estava atrasado, isto é, ele não era esclarecido e progressista o bastante para a era em que vivia, e obrigaram Arão ordenando-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que andem diante de nós. Ou seja, deuses capazes de nos conduzir para a frente em harmonia com os tempos modernos, para que nos serve uma doutrina religiosa antiquada que não seja atual? Este homem Moisés, a quem devemos de fato a nossa libertação e a saída do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então ele não vê que vivemos em outros tempos, em outras circunstâncias? Versículo 29. Consagrai-vos hoje ao Eterno. Nessa oportunidade foram consagrados os levitas para fazer o serviço sagrado do tabernáculo, em lugar dos primogênitos, pois estes tinham se profanado adorando o bezerro de ouro. Versículo 34. E eis que meu anjo irá adiante de ti. Vide capítulo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para guardar-te no caminho, para levar-te ao lugar que te aprontei. Versículo 35. Porque serviram ao bezerro. Na opinião dos nossos sábios, o pecado do povo israelita com o bezerro de ouro não foi o que se chama idolatria, segundo se entende à primeira vista. Israel tinha ainda presente diante de seus olhos a revelação do Sinai, e não podia esquecê-la tão rapidamente. As palavras de Arão, festa para o Eterno será amanhã, conforme o versículo 5 do capítulo 32. Confirmam a ideia de que o povo acreditava no Eterno, porém sua fé, emuná,
não estava preparada para conceber a onipresença divina aparentemente invisível e necessitavam de algum símbolo que servisse de intermediário ou representante perante Deus. O mais próximo de sua mente era o bezerro, imagem do boi Apis, adorado pelo povo do Egito, de onde vieram, que fez Arão. O Rabino Yehudá Alevi, autor do clássico Sefer HaKuzari, explica assim o episódio da confecção do bezerro de ouro. Naquela época, todos os povos adoravam imagens. Se os filósofos fossem aos sábios de uma nação, eles trouxessem provas sobre a unidade da divindade e sua superioridade, os sábios não teriam tido a capacidade de entender tal coisa sem escolher uma imagem a qual pudessem se dirigir em seu serviço divino. Sem que dissessem a seu povo e a seus crentes que esta imagem é possuidora de dons divinos, conforme nos comportamos hoje nos lugares santos para nós, cujas cinzas e pedras nós também consideramos como fonte de bênçãos, da mesma forma, a multidão não concordou naquela época com nenhuma lei sem que ela fosse relacionada em suas mentes a uma imagem concreta a qual pudessem dirigir. Também ao povo judeu foi prometido que lhes seria baixado da divindade algo que pudessem ver e ao qual se dirigiriam da mesma forma que se orientaram na saída do Egito pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, as quais podiam ver e respeitar, e mediante as quais se prostravam frente ao Eterno, bendito seja. Depois de ouvirem os 10 mandamentos, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas escritas, as quais traria ao povo, e que seriam colocadas na arca para que o povo tivesse algo concreto para contemplar. Mas Moisés demorava para voltar e o povo começou a se dividir em grupos com ideias diferentes. Finalmente, alguns sentiram a necessidade de pedir que lhes fosse feita uma imagem diante da qual pudessem orar, conforme o faziam todas as nações. Eles não renegaram a divindade daquele que os tirara do Egito. Eles pediram apenas que uma imagem concreta estivesse sempre com eles, que lhes pudesse lembrar constantemente as maravilhas de seu Deus, conforme nós o fazemos hoje ao contemplar os céus. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!